Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Estou tendo a honra de ministrar a palavra de Deus e se você pode, quero te convidar para que a gente possa estudar as Escrituras juntos nessa noite, no texto de Jó 14, do 7 ao 9 é o texto que a gente vai estudar. Começamos ele hoje pela manhã e o Senhor, se assim permitir, nós vamos dar continuidade e seguir nas instruções que esse texto traz, que são ensinos muito lindos da poderosa palavra de Deus. Jó 14, do 7 ao 9, esse é um texto que fala sobre alguém que desenvolveu uma paciência incrível, que teve um ciclo de vida muito forte com Deus, de experiências poderosas com Deus, que esteve em um lugar alto, um lugar elevado, mas que foi também submetido por Deus a passar por vales, por perdas, por situações muito difíceis, que geraram ensinos, e esses ensinos estão contidos nessa palavra, e eu creio que esse texto, especialmente esse capítulo, o 9, do 7 em diante, ele vai falar sobre parte das experiências que Jó teve e vai resumir parte dos seus ensinos. E é sobre esse texto, Jó 14, do 7 ao 9, que nós vamos ler. Quem achou, diga amém. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se a sua raiz envelhecer na terra e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Amém? Se você pode, vamos orar, me ajude em oração, ore também por mim, para que o Senhor me abençoe na transmissão dessa palavra. Pai, aqui estamos nós, uma vez mais diante de Ti, nos assentamos, nos aquietamos para ouvir a Tua voz. Senhor, que toda euforia, que toda angústia ou toda ansiedade, Senhor, com o futuro, comece agora a cair por terra. Que os nossos corações agora fiquem apaziguados na Tua santa presença. Senhor, que todos nós que aqui estamos, possamos ser atingidos hoje pela Tua palavra. Rega, Senhor, cada coração com uma porção nova da Tua santa instrução. Leva-nos, Senhor, a um lugar de paz e nos acrescenta graça, conhecimento, autoridade e poder para vivermos nessa terra e para vencermos nesse mundo. Senhor, essa é a oração que nós fazemos. A Ti nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, de tempos em tempos, o Senhor, Ele tem por hábito dar palavras que não são palavras para o momento, que não são palavras para um dia, não são palavras que nós podemos chamar de palavras presenciais, são palavras que vão servir como balizadores para um tempo futuro, são aquelas palavras que nós chamamos de palavras temáticas. É quando Deus vai dar uma palavra ao seu povo e Ele faz isso para que o povo saiba que algo vai acontecer no seu futuro, uma promessa, algo que está para acontecer, que está para se realizar. E Deus tem por hábito revelar a sua palavra e faz isso com um intuito de, primeiro, entregar a palavra ao seu povo de maneira antecipada para que o seu povo, nós como igreja, possamos crer que aquilo que Deus está falando que vai acontecer, não é apenas uma comunicação, não é apenas uma possibilidade. Quando Deus fala o que vai acontecer, é porque Ele quer que nós creiamos que o que Ele disse que vai acontecer, de fato acontecerá. Então a primeira coisa quando Deus anuncia um tema, a primeira coisa que Deus quer fazer quando Ele dá uma palavra para uma nova temporada, é preparar o seu povo com fé, para que nós possamos crer que aquilo que Ele disse vai acontecer. É muito comum no olho do furacão nós nos esquecermos das promessas que carregamos. Promessas não são palavras para o já.
promessas muitas vezes não são palavras para o agora. Pedro foi quem disse que a promessa, ela diz respeito a nós, aos nossos filhos, aos que estão longe e a todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então as promessas muitas vezes começam no hoje, mas vão ser completadas, elas vão se concluir, elas vão se realizar em um tempo futuro. E por isso Deus revela a sua palavra. Porque quando Ele mostra o que vai acontecer a um de nós, a primeira coisa que Ele quer fazer é gerar fé no meu e no seu coração de que essa palavra, por mais contraditória que seja com relação ao momento que você está vivendo, por mais antagônica que ela seja com relação ao tempo em que você está lutando e batalhando para sobreviver. Quem sabe você recebeu uma palavra e essa palavra era grandiosa demais para o momento em que você a recebeu. E Deus, quando fala, Ele não fala apenas para te comunicar, Ele fala para te convencer de que a palavra dEle é fiel, porque Deus, quando fala, Ele cumpre a sua palavra. Isaías foi um homem, um profeta que mais recebeu de Deus palavras sobre o futuro, sobre a vinda de Jesus. Ele, nas Escrituras, é conhecido como profeta messiânico, aquele que da parte de Deus recebeu revelações extraordinárias. Isaías viu o nascimento do Senhor Jesus, Isaías viu as obras que Jesus iria fazer, Isaías viu até a sua crucificação. E Isaías, no capítulo 55, a partir do verso 10, ele vai revelar o que Deus contou a ele, e Isaías recebeu de Deus algo poderoso. Ele recebeu de Deus uma revelação sobre aonde a palavra de Deus nasce. Qual é a direção da palavra de Deus, para onde a palavra de Deus é enviada, e o que a palavra de Deus produz enquanto ela vai passando pelos lugares, e qual é o destino da palavra de Deus. É muito importante nós entendermos que quando Deus fala, nós precisamos confiar e crer, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Deus fala, acontece. E Isaías, então, ele entende aonde a palavra de Deus nasce, aonde a palavra de Deus brota e para onde a palavra de Deus vai, e o efeito que ela causa quando atinge uma região, quando atinge a vida de alguém. Isaías 55, verso 10, ele vai fazer uma comparação. Olhando para a natureza, ele vai comparar a palavra de Deus com os elementos naturais, com os elementos climáticos, e ele vai dizer: assim como a neve e a chuva descem do alto e para lá não tornam, sem antes regar a terra e germiná-la, para produzir semente ao que semeia e pão ao que come, assim também será toda a palavra que procede da boca de Deus. Ela não voltará para Deus vazia, sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. Então, se você tem palavras de Deus repousando sobre a sua vida, essa é a noite que o Senhor te trouxe aqui, para que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor sobre a tua vida jamais passará. Aquilo que Ele prometeu vai acontecer para a glória de Deus. Isaías vai dizer, quando nós interpretamos esse texto, que a palavra de Deus é como a neve e a chuva. A neve e a chuva não brotam da terra, a neve e a chuva brotam do alto, ele disse. Assim como a palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser ministrada por um homem, por um vaso, por alguém simples. A palavra de Deus pode chegar até você através de um sonho. A palavra de Deus pode chegar até você através das próprias Escrituras. Todavia, nada disso nasceu na terra. Se é palavra de Deus, nasceu nos céus, brotou em Deus. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é penetrante, e a palavra de Deus nunca é do homem, a palavra de Deus sempre é de Deus. Por isso ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essa palavra que brota nos céus, como disse Isaías, ela desce. Quando Deus libera a palavra, essa palavra não fica vagando, ela tem um destino certo, ela tem um endereço. Deus sabe aonde te encontrar, Deus sabe aonde te buscar, Deus sabe aonde enviar a palavra para nos atingir. A palavra de Deus, quando é liberada, ela vem com o endereço certo, e o endereço nessa noite é o meu e o teu coração.
A palavra desce, e por que ela desce? Ela desce como a chuva, para regar a terra, diz a palavra. E quem somos nós, seres humanos, se não constituídos do pó da terra? Seres humanos feitos do pó da terra que às vezes se enrijece. Uma terra que muitas vezes, por conta do calor e da aridez, da luta do dia a dia, vai se tornando árida, improdutiva, infértil. Terras que outrora tinham sementes, germinavam, davam frutos, mas que pela escassez de água, pela escassez de alimentação, de irrigação, se tornaram terras improdutivas. Essa terra somos nós, que outrora estávamos em lugares, quem sabe, de uma irrigação constante, mas coisas aconteceram, lutas vieram, pedras foram colocadas no caminho e o acesso dessas águas cessaram, e hoje muitos se sentem de novo no pó. A boa notícia é que a palavra de Deus é poderosa para romper a penha, a palavra de Deus é poderosa para romper as águas, a palavra de Deus é poderosa para abrir o espaço, para penetrar, e hoje a palavra de Deus está descendo mais uma vez como a chuva para regar a terra. Corações secos, terras áridas, improdutivas, gente que olha para trás e diz: eu já dei tanto fruto, eu já fiz tantas coisas, eu já fui tão fértil e hoje eu me sinto como que em um deserto. A boa notícia é: o Senhor vai derramar a chuva seródia e chuva temporã sobre a sua vida nessa nova temporada. Então a palavra ela vem para regar a terra e germiná-la. Germinar significa que a chuva não é aquela que semeia. Mas a chuva, quando vem, ela entra em contato com a terra, e uma vez a chuva em contato com a terra, gera um ambiente propício para germinar as sementes que já estão na terra. As palavras de Deus são como sementes. Foi o Senhor Jesus quem disse que o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu entre espinhos, parte caiu em pedregais, mas houve algumas sementes que caíram em boa terra, e quando caem em boa terra, elas só precisam de novo de contato com a chuva, para germinar e dar ramos como a planta. Quem sabe você guarda projetos no seu coração que você recebeu de Deus há muito tempo. Quem sabe você guarda quietinho palavras e promessas do Senhor sobre o teu ministério, que você guardou no fundo do coração e não conta para ninguém. Porque aquilo que Deus te prometeu é grandioso demais para as tuas possibilidades. É grande demais para realizar com as tuas forças físicas. Quem sabe o Senhor te prometeu de te colocar em um lugar alto, um lugar de evidência, como a palavra de Deus diz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, disse Jesus. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da cama, mas se coloca num lugar alto, num velador, para que todos que entrem na casa vejam a luz. Por isso resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus vai te colocar em um lugar mais elevado, e isso não será para que as pessoas te vejam, mas vejam a luz de Deus que sai de você. Então quando Deus fala, Ele fala para que nós possamos crer que aquilo que Ele disse vai acontecer. E Isaías teve esse entendimento, que quando a palavra de Deus é liberada, ela é como chuva que vai regando, que vai produzindo, que vai fazendo com que aquela chuva regue sementes, e essas sementes começam a produzir. E a palavra de Deus não volta para Deus vazia, que significa dizer: Deus disse que vai te colocar em um lugar abençoado, Deus disse que vai salvar a tua casa, Deus disse que vai transformar a tua família, e se não te disse, eu quero te dizer, porque é palavra de Deus: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Então essa palavra repousa sobre você, e essa palavra não vai voltar para Deus, ela fica repousando sobre a tua vida, até que a palavra se cumpra. Ela não pode voltar para Deus antes de cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. Então a boa notícia é: toda a palavra de Deus sobre a sua vida vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Um outro motivo pelo qual Deus fala de maneira antecipada é para preparar o seu povo para usufruir, para desfrutar daquilo que Deus irá fazer.
Você vai ver a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, Deus dando palavras temáticas. Deus antecipando o futuro para preparar o seu povo, para que o seu povo pudesse desfrutar de maneira abundante daquilo que Deus iria fazer. O profeta Amós, ele vai dizer que Deus não fará nada sem antes revelar os seus planos. O desejo de Deus é contar para mim e para você aquilo que Ele vai realizar. Mas esse desejo de contar a nós o que vai acontecer, não é apenas para comunicar, é para que nós creiamos, e em segundo plano, é para que nós nos preparemos para viver aquilo que Deus está preparando para a nossa vida. Quando Deus fala, Ele fala para nos preparar. Você vai ver Deus preparando Adão para uma temporada que viria. A primeira unidade da nossa espécie recebeu uma instrução de Deus para o futuro. Era Deus o alertando para um tempo difícil que poderia vir através das suas decisões. Deus disse a Adão, no meio do jardim, com tudo construído, Deus disse: olha, você poderá comer livremente de todas as frutas, de todas as árvores do jardim. Você só está privado de comer da árvore que está no centro do jardim, porque se dela comerdes, certamente morrerás. Deus preparando Adão para uma temporada difícil que poderia vir através das suas decisões. Tudo que Deus faz é bom, e tudo que Deus faz tem um propósito. Mas às vezes nós romantizamos as temporadas que Deus tem para a nossa vida. Às vezes nós elegemos apenas a boa parte e suprimimos a parte real também da palavra. Foi Jesus quem disse: no mundo vocês terão aflições. Nem todas as fases da vida são fases de alegria, nem todas as fases da vida são fases de flores. Se você olhar para trás, na linha cronológica da sua existência, você vai encontrar certamente muito mais dias difíceis do que os dias de glória. Entretanto, como a palavra ensina, a mulher, quando chega a hora do parto, ela sente medo pelas dores do parto. Mas depois que a criança é gerada, ela não se lembra mais das dores do parto, pela alegria de ter dado à luz a uma criança. É Deus dizendo: olha, os dias de sofrimento são intensos, talvez em número sejam até maiores nesse tempo, nesse período, mas quando a vitória de Deus vem, ela parece que apaga, ela parece que suprime, ela é muito maior e mais valiosa do que os dias de choro, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Então temporadas difíceis também vêm. Jesus disse: no mundo teremos aflições, mas com bom ânimo, eu e você vamos vencer esse mundo, porque Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, já venceu o mundo. A palavra de Deus, quando vem para nos preparar, ela vem para nos instruir como devemos caminhar naquela nova fase. Deus antecipou a Noé uma temporada caótica que viria também sobre a terra. E Deus disse a Noé: olha, Noé, a terra se encheu de violência por causa da maldade humana. E eu então vou varrer a humanidade de sobre essa terra, mas contigo, Noé, eu farei o meu pacto, e contigo eu recomeçarei a existência humana. Construa uma arca. E essa arca você vai salvar as matrizes dos animais que vão repovoar a terra. E nessa arca você vai salvar a sua mulher, vai salvar os seus filhos, as suas noras. E ali com a sua família eu vou recomeçar uma nova história. Contigo eu terei uma aliança. O que significa para mim e para você nos dias de hoje dizer que você pode estar no olho de um furacão e no meio de uma tempestade, mas a palavra de Deus e a presença de Jesus para mim e para você são como uma arca. O mal não pode nos tocar. O Senhor Jesus acampa os seus anjos ao nosso redor e em nós o inimigo não toca, é o que garante a palavra. Noé então começa a construir essa arca crendo, se preparando na palavra futura que Deus tinha lançado sobre a sua vida. Quando Deus diz que vai fazer, a maioria de nós pensa: Ele vai fazer agora.
Não sei se você é como eu, que sou bem empolgado e quando Deus diz algo que vai acontecer, precisa me amarrar, porque senão eu já saio pensando que é já. Deus diz, eu vou te levar, eu já estou com as malas prontas, se não me segurar já era. Mas às vezes o que Deus vai fazer é processual. É Deus fazendo, é Deus realizando, mas não é com um toque, não é com um girar de chave, é Deus fazendo através de um processo. Foi assim com Noé, que passou 100 anos construindo a arca. O texto vai dizer que por fé Noé recebeu a divina revelação de que o dilúvio viria, e movido por santo temor ele construiu a arca. Imagine você construindo um barco, um navio em um lugar que nunca choveu. Imagine você construindo uma grande embarcação. O tamanho das oposições, a zombaria, o descrédito. Quantas coisas esse homem ao longo dos 100 anos, esperando cair pelo menos uma gota mais forte de orvalho para dizer, viu, olha a evidência, o que Deus me falou é real. Não, ele não teve evidência nenhuma até que a palavra se cumpriu. Mas qual o mérito? O mérito foi acreditar que aquele que liberou a palavra era fiel para cumprir. O mérito era acreditar que aquele que deu a instrução estava o preparando, porque aquele que libera a palavra, ele zela para cumprir a sua palavra. Por isso, nessa noite, eu estou fazendo essa introdução para te dizer que a palavra que nós vamos ministrar foi uma palavra que o Senhor me deu lá em Montevidéu e deu como um tema balizador para uma nova temporada. O texto que nós vamos entrar agora é um texto que vai nortear um novo ciclo da vida de muitos de nós que cremos naquilo que Deus pode fazer. Essa palavra o Senhor me entregou no dia 31 de dezembro. Nós estávamos na nossa casa, na base missionária lá em Montevidéu, e estávamos com 3 missionários na nossa casa. Estava lá o Rafa, a Estefania e o outro Rafa, eu, a Grazi e o Davi, e era o dia 31 de dezembro, era a virada do ano. Aqui em Itajaí, rolando o Celebration, e a gente lá fazendo o nosso improvisation de virada de ano. E eu fui então me preparar, fui então tomar um banho para a ceia de virada do ano, passar o ano no mínimo limpinho, né? Entrar no ano cheiroso. E eu estava lá e eu pedi, Senhor, me entrega, me dê uma palavra para compartilhar com os meus irmãos. Eu não estava pedindo uma palavra atemporal, uma palavra futurística, não, eu só estava pedindo uma palavra simples, para pregar na mesa, na oração, junto com os meus irmãos, para consagrar aquele novo ano que estava para chegar. E então a presença de Deus se tornou manifesta naquele ambiente onde eu estava, naquele banheiro, ali o Senhor se fez presente com a sua presença. Eu pude sentir a sua presença e o Senhor então me deu uma palavra temática. E o Senhor me deu esse texto, e o tema que o Senhor deu, que eu creio que é aquilo que Ele deseja que eu te diga nessa noite. O Senhor lá naquele dia, no dia 31 de dezembro, disse que esse ano era o ano em que Ele iria levantar a sua igreja. Ele disse, Marlon, esse é o ano em que eu vou levantar vocês. Quando você está no campo missionário, muitas vezes as fotos transmitem o glamour. As fotos transmitem os lugares bonitos, os moveres de Deus, porque a gente também não gosta de ficar promovendo a tragédia, então a gente bate foto do que é legal. Mas a verdade é que muitos dias são dias difíceis. Longe de casa, longe da família, em uma outra cultura, com restrições de muitas áreas. E quando o Senhor disse, eu vou levantar vocês, o meu coração se alegrou demais, porque o meu espírito se sentia abatido. E quando o Senhor falou, Ele não apenas me comunicou, mas foi como se Ele me pegasse no colo e começasse a me dizer, filho, eu sei que tu estás cansado, eu sei que tu tens pouca força, mas por não negar o meu nome, eu vou começar a levantar vocês.
Eu saí daquele banheiro chorando e disse: gente, Deus falou comigo. E nós nos assentamos na sala da minha casa e então eu comecei a ministrar a palavra que o Senhor me deu naquele dia. E eu pensei, essa palavra é para mim. Quando saí do banheiro entendi, não, essa palavra é para nós. E recentemente eu compreendi que o Senhor queria que eu desse essa boa notícia por todas as igrejas por onde eu passasse pela primeira vez. Então, se você está aqui, o Espírito Santo de Deus te trouxe, e eu creio que essa palavra também é para você e para a sua vida. Deus vai te levantar. Como eu te falei, eu sou muito empolgado com as coisas de Deus e com a palavra de Deus. Quando Deus fala, eu logo penso em algo sobrenatural, poderoso e imediato. E quando o Senhor me deu o texto, eu pensei, bom, não é bem assim. E o Senhor começou a me convencer de tudo isso que eu comecei a te dizer na introdução. Quando Ele fala, Ele não está te dizendo apenas que é uma possibilidade. Quando Deus fala, a palavra de Deus é inequívoca, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é fiel. Foi pela palavra que Ele criou o universo e é pela palavra que Ele vai nos levantar para a glória dEle. E se Ele vai nos levantar, Ele está dizendo para que nós possamos nos preparar. E esse texto é um ciclo, é uma espécie de fórmula, que contém pelo menos 5 elementos que somados vão nos colocar em um lugar de graça, em um lugar de evidência, em um lugar de poder de Deus, em um lugar onde o Senhor vai nos levantar. Existem pessoas que estão escutando agora essa mensagem e estão em um ambiente que talvez estão dizendo, bom, essa palavra não se encaixa muito comigo, porque eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. O meu ministério, a minha empresa, a minha vida ministerial, a minha família, nós nunca estivemos em um lugar tão bom, tão seguro, em um lugar tão alto. E se você está pensando assim, eu quero te encorajar a crer nessa palavra, porque Deus, a Bíblia diz, que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode te levar a um lugar superior do lugar que você está agora, porque em Deus não há limites, Deus é poderoso. Existem outras pessoas que não estão nessa extremidade olhando e dizendo, meu Deus, eu já posso tirar férias. Meu Deus, eu já posso esperar o Senhor vir, porque eu já conquistei tudo que podia. Não. Existem pessoas que estão no meio dessa escala, no fiel da balança. São pessoas que não estão no lugar que Deus prometeu, mas também já caminharam e estão muito longe do lugar da onde Deus os tirou. É gente que se sente no meio da jornada. E o meio da jornada é um lugar perigoso, porque muitas vezes existe a tendência de descansar no meio do caminho. Existe a tendência de relaxar por tudo aquilo que já viveu e não atingir aquilo que Deus tem. São pessoas que já têm um ministério, já têm um chamado, que já sabem para aquilo que Deus chamou a sua vida para realizar, entretanto se sentem no meio do caminho, estagnadas. São pessoas que já serviram com tanta intensidade, mas algo aconteceu que hoje se sentem paralisadas. Até pensam em voltar, até pensam em fazer, mas as coisas do dia a dia, as situações à sua volta, lhe colocaram nesse lugar de estancamento, de paralisia. Existe uma mulher na Bíblia que tinha o privilégio de receber e servir a Jesus na sua casa. Era a sogra de Pedro. Jesus recorrentemente ia visitar a casa de Pedro, eles eram amigos ministeriais. Pedro, você sabe, se tornou no escudeiro fiel de Jesus. E por muitas vezes o final dos dias de pregações e de ministrações do Senhor Jesus terminavam com um refrigério, com uma ceia, com um jantar na casa de Pedro. E rotineiramente aquela que servia, que fazia e que preparava tudo para esse momento de refrigério de Jesus naquele ambiente era a sogra de Pedro. Mas em um determinado dia, e mais ou menos no meio do ministério de Jesus, no meio do caminho,
mais ou menos entre o final e o começo do ministério de Jesus, no meio da jornada, o Senhor Jesus vai visitar a casa de Pedro, e quando ele chega lá, aquela que outrora estava sempre trabalhando, estava sempre servindo, agora está paralisada, enferma numa cama. Ela está nessa cama com febre, ela está nessa cama doente, e agora o serviço que ela realizava já não pode mais ser realizado por ela. O texto não diz que ela não tinha mais desejo de fazer, mas o texto diz que ela estava acamada por uma doença. Era uma ação externa sobre a sua vida que a paralisou, que a estagnou. Como pessoas que pregavam, que ministravam, mas um dia receberam uma palavra, foram mal interpretados e estagnaram, se bloquearam e no seu coração disseram: quer saber, eu não vou mais fazer, e hoje se sentem como que em uma cama. O lugar é confortável, o lugar é seguro, ninguém vai te agredir porque você está em casa. Todavia, você sente saudade dos dias em que você ministrava e servia ao Senhor. Todavia te vem a lembrança os dias em que você estava ativo. E aqui não é uma palavra para gente apenas que trabalha na igreja. Quem sabe você era a alegria das festas familiares e algo aconteceu e você nunca mais voltou para aquele ambiente. Quem sabe você era aquela pessoa que unia as pessoas para fazer o bem, era você o motivador, era você que sempre puxava o time, e você ouviu palavras e se feriu, e feriu o coração, e hoje você se sente assim: quer saber, eu não vou mais tocar em nada, eu vou seguir a minha vida, e na verdade você se sente hoje paralisado. Se é assim que você se sente, a palavra de Deus hoje também é para você. Deus vai te colocar de pé em nome de Jesus. O texto diz que Jesus entra na casa, e quando ele entra, ele vê. Existe uma diferença entre eu e você, seres humanos e normais, olharmos para alguém e quando Jesus olha. Quando Jesus vê, ele não apenas vê para contemplar. Jesus, quando vê, a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Jesus, quando vê, ele vê e penetra. Ele vê e vê mais do que a doença, vê mais do que os sintomas. Quando Jesus vê, ele vê para interferir e mudar a história. E o Senhor me viu lá em Montevidéu, naquele banheiro frio. Eu e a minha família, o Senhor me viu. E nessa noite Ele está te vendo. Ele não é homem, e não vê como homem, como Ele disse para Samuel. Samuel, Samuel, tu vê como o homem vê, e o homem vê o exterior, mas eu olho para o coração. O Senhor está contemplando o teu coração nessa noite. E se você se sente paralisado, a boa notícia é: o Senhor que te vê é o mesmo que quando te vê se aproxima para te tocar. E um toque de Jesus manda embora toda enfermidade, toda paralisia, toda estagnação e te coloca de pé para a glória de Deus. Jesus entra e toca nela. E depois do toque, o que fazer? Depois de ser tocado pelo Senhor e da doença ser estancada, o que fazer? Uma vez que você recebe o toque do Senhor e Ele te coloca de pé, o que fazer? Sair correndo e dar a boa notícia a outros? Sair correndo e festejar? A sogra de Pedro dá uma aula e um ensino poderoso para mim e para você. O texto diz que quando ela se levanta do leito, imediatamente ela volta a servir. O que Deus está dizendo é: eu vou te tocar, eu vou te levantar, e o que eu quero de você não são coisas mirabolantes. Volte a fazer o que você já fazia. Lembra-te de onde caístes e volta a praticar as primeiras obras. Não precisa fazer muito, minha irmã. Não precisa fazer várias coisas, meu irmão. Foi Jesus quem disse a Marta: Marta, você está atarefada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só coisa te é necessária.
A tua irmã escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. E qual é a boa parte? A boa parte é essa que nós escolhemos nessa noite. Nos assentarmos para ouvir a voz de Deus que vai nos colocar de pé. Essa fórmula de Jó, que contém 5 elementos, começa com o primeiro elemento e mais poderoso. Sem ele é impossível viver o levantar de Deus. Jó vai comparar a nossa vida como uma árvore. O Senhor Jesus várias vezes usou essa metodologia, comparando os seres humanos a árvores. Foi Ele mesmo quem disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo ramo que estiver em mim e se eu permanecer nele, esse dará fruto, e frutos que permaneçam, porque sem mim nada vocês poderão fazer. Foi o Senhor Jesus também que comparou os seres humanos a uma árvore, quando Ele pregou sobre a videira que tinha no meio dela uma figueira plantada. A figueira plantada no meio da vinha, ela se destacava pelo seu porte, a figueira era alta, a figueira era diferente. Mas a figueira tinha um problema, ela não dava frutos. E existem pessoas que se sentem assim também. Quando olham à sua volta é como se fossem uma figueira, e à sua volta todos são iguais. Mas você se sente um peixe fora d'água. Você olha lá no trabalho, o comportamento de todos é um e o seu é outro, e você parece um extraterrestre. Você se sente como essa figueira, tudo à sua volta parece que todos são homogêneos, todos são iguais, a família inteira faz o que todo mundo faz, mas você é diferente. E às vezes você se questiona: Senhor, por que eu sou assim? O problema não está em ser diferente, o problema é quando a diferença te impede de dar frutos. Porque a figueira, olhando para a videira, quem sabe dizia: olha, eu queria dar frutos, mas o meu fruto é muito diferente de todos esses que estão à minha volta. É gente que vem de uma família que todos tocam, que todos pregam, que todos são empresários, mas o Senhor te chamou para uma outra área e você se sente uma figueira, e porque você não dá o fruto que todo mundo dá, você fica travado para não dar fruto algum. Em nome de Jesus, hoje é o dia que o Senhor te levanta e você vai começar a frutificar. A diferença de Deus na sua vida é a relevância dele através de você. Os frutos do Senhor vão permanecer na sua vida para a glória de Deus. Então, Jó aqui faz essa analogia, e ele vai dizer que existe esperança para uma árvore, para um ser humano, para um homem, para uma mulher, que se for cortado, ainda se renovará. A primeira fórmula, a primeira parte dessa fórmula, o primeiro ingrediente do levantar de Deus é esperança. Se você está não no meio do caminho, mas como alguns que se sentem em um lugar extremo, não são aqueles que estão num lugar alto, não são aqueles que estão no meio do caminho, mas alguns se sentem em um lugar muito raso. Se sentem como que José, quando estava naquele poço. Você já esteve em um lugar economicamente mais atraente? Você já teve possibilidades de negócios e de empregos mais lucrativos? O seu próprio ministério já teve uma repercussão, uma audiência, um alcance maior? Quem sabe a sua vida própria, pessoal, você já teve mais vigor físico, mais energia para viver, mais alegria? E hoje você não está nesse lugar alto e nem no meio do caminho. Hoje você se sente oprimido, opresso, triste, quem sabe doente, debaixo de um diagnóstico ruim, e você se sente como em uma cova. E nessa cova, quando você pensa em Deus faz algo por mim, o que você deseja não é ir para um lugar alto. O que você pensa não é ir para um lugar de muita evidência, não. A sua oração é simples: Senhor, por favor, permita que eu simplesmente possa me colocar de pé. Senhor, eu só quero voltar a ficar de pé.
Senhor, eu só quero voltar a caminhar com as minhas próprias pernas, sem necessitar de ajuda. Eu só quero voltar a ter a minha vidinha equilibrada, Senhor, e poder pagar as minhas contas e ter uma vida tranquila. Eu não quero um lugar alto, eu só quero, Senhor, ser colocado de novo de pé. E o que é ser colocado de pé, se não viver uma vida equilibrada? O que é ser colocado de pé, se não ser levantado de um lugar raso e sustentado pelo Senhor? Se essa é a sua oração, a Bíblia diz que Deus é aquele que levanta o pobre do lixo e coloca ele assentado sobre os príncipes do seu povo. Ele dá um lar à estéril e faz dela feliz mãe de filhos, é o que diz a palavra. Então, para todos nós, o começo do levantar de Deus é simples. Ele necessita que eu e você tenhamos esperança. A esperança é uma mescla de esperar confiando. Você não pode fazer nada, não tem mais nada que você possa fazer, você já bateu em todas as portas. Então o Senhor está dizendo: espere, aguarde. Mas enquanto você espera e aguarda o agir de Deus, você espera e aguarda confiando. Como bem disse o salmista: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Pôs um novo cântico em minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e crerão e confiarão no Senhor. Quando Deus te levantar, será um testemunho poderoso, não somente para você, mas para todos que estão à sua volta. E eles vão dizer: ele não podia, ela não podia, só pode ter sido Deus que o levantou. A palavra esperança no hebraico antigo, a raiz etimológica da palavra esperança é tikvá. Tikvá é esperança, e é a mesma raiz etimológica da palavra corda. Deus dizendo: existem lugares que vocês estão que são muito rasos, que os seres humanos já não podem mais ajudar, que a mão humana já não toca mais em vocês. São as depressões profundas, são os traumas existenciais, são os bloqueios da psique, são buracos negros da nossa alma em que ninguém pode mais entrar. E o Senhor está dizendo: ei, a esperança é como uma corda que eu lanço para você e me conecto com você, e no meio desse caos, se você depositar a sua esperança em mim, por essa corda eu te tiro desse abismo. Esse é Jesus. Esse é Jesus que não se esquece de nenhum dos seus filhos. Esse é Jesus que Isaías disse, olhando para as estrelas. Ele disse: olhem para as estrelas, quem foi que fez todas essas coisas? Foi aquele que, com o seu poder imensurável e com a sua força inextinguível, ele põe em marcha todas as estrelas do seu incontável exército celestial. Ele, Jesus, Ele, Deus, é aquele que chama cada uma das estrelas pelo nome, e quando Ele ordena cada uma delas, prontamente lhe obedecem. Se Ele chama cada uma das incontáveis estrelas do céu pelo nome, meu irmão, Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu da tua casa. O Senhor está dizendo: creia em mim, creia na minha palavra. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele te faz repousar em verdes pastos, guia-te mansamente às águas tranquilas. O Senhor refrigera a tua alma, te guia pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que você ande por vale de sombra ou de morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor nos consola. Aleluia! Aleluia! Esperança. Algumas pessoas dizem: a esperança é a última que morre. O problema não é que a esperança é a última a morrer, a esperança não morre, mas às vezes a esperança é a última a quem nós recorremos. Certa vez os discípulos estavam em um caos, no meio de uma tempestade. O Senhor Jesus disse a eles: entremos no barco, passemos para o outro lado, que significa dizer: ei, eu vou levar vocês para um novo ambiente.
Eu vou fazer vocês experimentarem coisas novas, eu vou transicionar vocês, entrem no barco e eu vou levar vocês para um novo lugar. E no meio dessa navegação, no meio dessa travessia, uma tempestade se abate sobre aquele barco. O texto diz que Jesus estava na polpa do barco, no lugar do controle, no lugar de propulsão. É ali que você controla o barco. Jesus estava deitado ali. O texto diz que Jesus, deitado, estava com a sua cabeça sobre um travesseiro. Então começa um vento forte. Esse vento forte começa a provocar ondas grandes, e as ondas grandes começam a jogar água dentro do barco. Os discípulos, a maioria deles, pescadores experientes, à medida que a água vai entrando no barco, eles vão manobrando o barco, eles vão tentando alternativas, até que chega um ponto que eles já não conseguem mais manter o barco sobre o nível da água. A tormenta era tão grande, a tempestade era tão grande que o barco se enchia de água. E agora o desespero toma conta, a tempestade agora não está apenas do lado de fora, a tempestade agora afeta o barco do lado de dentro, e agora dentro já não existe mais paz. São aquelas tempestades que começam no trabalho, mas roubam a tua paz ao ponto das brigas chegarem até em casa. São aquelas dificuldades que encontramos lá na rua, mas vão se intensificando tanto que de repente começam a roubar a paz dentro do barco. E ali estão os discípulos no meio da tempestade, no olho do furacão. O Senhor Jesus estava no barco, como está no meu e no seu barco, como está na minha e na sua casa, na minha e na sua família. Foi o Senhor Jesus quem disse, quem declarou, quem sentenciou. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Então na tempestade Jesus não foi embora, Ele está aí. No olho do furacão Ele não foi embora, Ele continua contigo. No dia mau Ele não foi embora, Ele permanece aí, Ele estará conosco todos os dias, Ele é fiel. Mas o problema é que nós vamos tentando resolver a situação com a nossa força, com a nossa capacidade intelectual. E muitas vezes nos deparamos com uma situação que é insolucionável, como os discípulos. O barco cheio de água, o vento e as ondas, o medo e o caos tomam conta do barco, até que eles recorrem ao Tikvá, à esperança. Até que eles recorrem àquele que tem domínio e governo sobre todas as áreas do universo. Até que eles se lembram: olha, nós estamos tentando com a nossa força, quem sabe não seria bom tirar a nossa força e deixar Jesus entrar com o seu poder? Muitas vezes, meu irmão, o Senhor te leva ao limite para que você tenha uma experiência sobrenatural. É quando você não tem mais força, a palavra de Deus garante, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é para a morte, mas é para ter uma experiência sobrenatural do levantar de Deus sobre a tua vida. Nesse dia os discípulos então vão até Jesus. A esperança foi deixada por último. Eu tenho convicção, se quando a primeira gota de água entrou no barco, eles corressem para a esperança, eles corressem para Jesus, o barco não passaria por aquele caos. Mas eles vão tentando resolver com a mão, eles vão tentando resolver de forma natural, que é o que a gente tradicionalmente faz. Não sei você, mas a maioria dos homens é assim, parece que a gente está perdido. E a esposa diz: a gente não está perdido não. Não, eu estou no controle, eu sei para onde a gente está indo. A gente já não passou aqui não, passamos nada. E vai até se perder no universo, mas não reconhece que está perdido. E com Jesus é a mesma coisa, o Senhor dizendo: deixa eu frear essa tempestade. Deixa eu te tirar do meio desse caos emocional. Deixa eu reestabelecer as tuas conexões neurais para você voltar a ter pensamentos equilibrados. Deixa eu tomar conta da tua carreira. Deixa eu te fazer como luz nesse mundo e sal dessa terra. Deixa eu te impulsionar. Deixa eu te mover. Deixa eu controlar. E muitas vezes a gente diz: espera aí, Senhor, só mais um pouquinho. Espera aí, Senhor, eu ainda tenho mais uma alternativa. Espera aí, Senhor. Eu creio que no meio dessa tempestade o Senhor estava só com os olhos fechados.
e esperando, será que eles não vêm pedir ajuda? Será que eu vou ter que levantar esse barco das profundezas das águas? Será que eles vão esperar um naufrágio acontecer? E no meio disso eles vão até Jesus, e o texto diz que Jesus está na polpa do barco dormindo, ou seja, em paz, porque não existe tempestade no mundo que possa abalar o Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. A cabeça sobre uma almofada significa dizer que a cabeça, ela está sempre em repouso, no controle, estática e imóvel. O corpo na tempestade e os membros do corpo na tempestade podem até se agitar, mas o cabeça, que é Jesus, nunca se agita. E ele está ali esperando, e quando eles chegam pela corda que é a esperança, eles dizem: Senhor, não te importas que nós perecemos? E o texto diz que Jesus se levanta, porque somente aquele que foi levantado tem poder para levantar, porque somente aquele que passou pelo processo de morte, ressurreição e vida tem poder para liberar vida sobre a vida do seu povo. O Senhor Jesus vai acalmar essa tempestade com a sua palavra. Ele não tinha necessidade de levantar, ele só vai falar com o vento, ele só vai falar com o mar, ele poderia fazer isso deitado. Por que levantar-se? Ele se levanta para dar o ensino de que ele se envolve com o meu e com o teu problema. O Senhor Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus entregou o seu Filho por amor ao mundo de tal maneira, que o Pai deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que significa Deus amou o mundo? Significa que Deus amou a mim e a você, mas também amou a mim e a você e ao meu e ao teu mundo. Ele amou a tua família, Ele amou as tuas necessidades, Ele conhece os teus problemas, Ele conhece a tua particularidade. Ei, não fique pensando, eu não vou pedir para Deus porque isso é insignificante demais. Não, Deus ama você e o teu mundo. Ele se levanta porque se envolve com os nossos problemas. Jesus se levanta e então vai dar uma ordem ao vento: vento, cala-te. Mar, aquieta-te. E o texto diz que a partir da palavra do Senhor se fez completa bonança. O Senhor hoje está dando uma ordem a ventos que estão te tirando da posição que Ele te colocou. Ventos que vieram e que te colocaram em posições alternativas. E hoje o Senhor está mandando esse vento se calar. Vento, cala-te, porque quando o vento sopra muito forte, ele também sopra nos nossos ouvidos mentiras, dizendo: vocês não vão vencer, não vão avançar, não vão conseguir. Mas a palavra de Deus diz: em Cristo Jesus, nós, Igreja do Senhor, somos mais do que vencedores. Dar uma ordem ao mar significa dizer: essas ondas que estavam tentando virar o teu barco e que estavam jogando água para dentro do teu barco, a partir da minha palavra, vão cessar. E uma vez que essas ondas se cessam, que o vento cessa, o processo do levantar de Deus começa. Uma vez de pé, uma vez na calmaria, entra a minha e a sua parte. O problema dos discípulos não era o vento, eles não tinham medo do vento. O problema deles não eram as ondas grandes, eles estavam acostumados com as ondas. O problema deles era a água no barco. Perceba que Jesus não manda a água sair do barco, porque a água no barco era apenas um sintoma, a causa era o vento. O que Deus vai fazer na sua vida não é barrar os sintomas, Deus vai te curar na causa. Ele vai mudar a tua história na raiz, Ele vai transformar o teu DNA, Ele vai fazer algo que só Ele pode fazer. E uma vez bonança, uma vez esperança, uma vez decorando e confiando a palavra dentro do coração e confiando no Senhor, aquele barco agora vai atracar do outro lado.
E do outro lado, sinais, milagres e maravilhas começaram a acontecer, não apenas através de Jesus, mas também através dos discípulos. O Aleluia já está aqui meia hora, se coloque de pé em nome de Jesus.